pessoal! Estamos aqui para mais um Pode Crer e os meus convidados desse mês, em respeito, né, e conscientização de Setembro Amarelo, é o psicólogo, que trabalha mais na a abordagem dele é social, é o Tadeu. Ele vai trabalhar o histórico cultural da pessoa. E também a Fabiana Botelho, que além de ser uma amiga minha, ela é pedagoga e musicista. A Fabiana, ela passou por dias tristes, sombrios, né, que nós vamos compartilhar aqui. O que eu acho interessante, que nós estamos trazendo aqui para o Pode Crer, é que é histórias reais de pessoas reais. E ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre o que ela passou, tá? Então eu quero que vocês se apresentem, dêem um oi e fiquem à vontade. Bom dia, sou Fabiana Botelho, sou musicista, sou professora de música também. E hoje eu vou contar um pouquinho, né, do que eu passei, né? Tive um quadro depressivo, né? E sobre o Setembro Amarelo, como ele tem importância na nossa vida, né? Como que a gente pode conscientizar as pessoas e como que isso pode interferir, né, em todo no assunto, no tratamento, né? Como que a gente pode trazer essa abordagem um pouco mais clara, porque tem muitas pessoas que têm esse preconceito, né? Sim, sobre o mês, sobre o tema, né? E até mesmo os amigos, a família. Então, eu acho importante a gente sempre estar ressaltando e abrindo, né, o leque para perguntas, para esclarecimento do assunto. É interessante, eu quis trazer você, porque tem pessoas que têm vergonha do sentimento, né? Tem pessoas que se sentem envergonhados para falar, para se abrir e dizer o que está sentindo. Exato. Eu sou psicólogo, sou professor também, sou professor da Miséria, né? Agradeço o convite aqui por estar aqui com vocês, espero poder estar contribuindo com alguma coisa, com alguma ideia, inclusive que possa fazer bem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Acho que é muito interessante, tá? E eu acho muito legal que, né, a Fabiana por estar aqui, porque também mostra que as pessoas que podem estar ou passar uma condição desse tipo, se sintam acolhidas e Vê que não tá sozinho, né? Como que tá escrito ali. Então, assim, eu acho que vai ser um papo muito legal, vai ser um papo muito, inclusive, divertido. Sim. Né? Tem que ter. Né? Sim. Então, é isso, né? Bora lá. Bora começar. Antes de a gente começar a conversar, eu quero agradecer, né, um parceiro que é o Victor Albino, dono da cafeteria Albino's Cake. Ele mandou aqui pra gente, como vocês podem ver, brownies de Ferrero Rocher e Kinder Bueno. O da Fabiana já tá metido, porque ela já comeu antes. Isso é uma calúnia. Um docinho. E agora a gente já pode experimentar. Antes do nosso bate-papo, a gente vai se alimentar, né? Porque a gente vai gastar saliva, energia. E vamos ver se tá gostoso, se vocês aprovam. Ei. Vitor, ó, filé. Também. Durante o nosso bate-papo eu vou comendo, vocês podem ficar à vontade também para poder comer. Pessoal, eu vou iniciar fazendo algumas perguntas, né? E o Tadeu vai auxiliar a gente com relação a isso. Eu, o Sleia, estou iniciando agora, estou começando agora, então eu não tenho muito embasamento, eu não tenho profundidade e autoridade para poder abordar alguns assuntos. Então, lembrando que eu aqui estou como pessoa, como o Sleia mesmo, ser humano, cheia de falhas e defeitos, mas eu vou fazer com que essas informações cheguem até vocês e façam com que vocês se sintam melhores, procurem ajuda também. A gente tem um CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e a gente vai deixar o número também, é 88, geralmente, vocês podem entrar em contato. Deixo aberto aqui o psicólogo, o Tadeu também, para auxiliar, caso vocês necessitem de ajuda. Porque esse tema é um tema que é muito delicado, falar sobre Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Por quê? Porque pode ser um gatilho para quem está pensando, né, em cometer o ato, mas também, se a gente pensar em não falar, pode ser algo negativo também. Às vezes, falando, a pessoa pensa, analisa, porque sempre tem solução. Eu acredito que nessa questão do suicídio, a pessoa ela não quer matar a vida, tirar a vida, deixar de existir. Ela quer simplesmente acabar com aquilo que ela está sentindo.
a Fabiana Botelho, que já passou por isso, pode até me falar um pouco com relação a isso, se realmente essa linha de raciocínio sobre não querer tirar a vida, mas sim acabar com aquela dor, aquele sofrimento, faz sentido. Ou se você acha que não, o que você sentiu, o que você passou com relação a isso. Na verdade, as pessoas têm de achar que, por exemplo, eu penso em suicídio e eu quero acabar com a minha vida. É isso que você falou, realmente. É que, na verdade, muitas pessoas não sabem que a dor do suicídio, que o suicídio é uma dor mental e ela é física também. Então, física. Então, as pessoas acham que a dor é só mental, que você tá depressivo, que você fala as coisas, mas não. A dor é física também. O seu corpo dói, além da sua alma também doer. Então, dói a alma e dói o corpo também. Você sente dores, né? O seu corpo dói, as juntas dói, né? Alguns movimentos que você faz dói. A sua pele dói. Você sente dor na pele, né? Na pele, nisso aqui, na mão, nos braços, na barriga. Então, é isso que você quer tirar. Você quer tirar aquela dor que você está sentindo, porque você toma um anti-inflamatório e ele não resolve. Porque ele vai resolver por algumas horas ali, e aí vai resolver a dor física, mas a mental não. E aí a mental vai alimentar novamente a física, e você, para a física de novo, você vai tomar o remédio de novo e não vai resolver. Você vai entrando num ciclo vicioso ali. Entrando num ciclo, aí você vai se dopando cada vez mais de remédio para dor, e aquela dor não vai passar. Passa por algumas horas, mas a dor da alma, ela vai sempre estar lembrando, ó, eu tô aqui, tá doendo, o que você vai fazer comigo? E aí a do corpo resolve, aí a do corpo vai passar por algumas horas, aí a da alma vai continuar. Aí beleza, aí quando a do corpo passa, a alma vai estar lá. Ó, e aí, eu tô aqui ainda, você não me resolveu, o que você vai fazer comigo? É muito interessante isso que você falou, porque tem pessoas que expressam a dor de maneira diferente. Cada ser humano é único. E eu já vi também relatos de pessoas que se cortam, se machucam para sabotar, né? Para se sabotarem, né? Tipo, a dor que eu tô sentindo é porque eu me feri aqui, eu me machuquei aqui. E não a dor da alma, a dor de dentro, que é a qual você tá se retratando agora. Mas para chegar nesse estágio, Tadeu, de suicídio, a primeira pessoa, ela começa numa ansiedade ou numa depressão? Como que é? Eu falo que pra gente chegar nesse estágio e esse estado de suicídio, né, de querer acabar com a vida, o sofrimento, né, é algo que começa muito lá atrás, é de anos, né, e que as pessoas elas não percebem o que está acontecendo com ela. E eu chamo a atenção por isso, porque se a gente não se perceber, né, algumas vezes o nosso corpo, ele dá uns sinais, né? Uns sinais que a gente fala, é normal, uma dor de cabecinha que vai passar, é um dia mal dormido, é uma queda de cabelo, é uma unha que tá fraca, e vai se prolongando, e aí a gente põe a vida no automático. Inclusive, a nossa vida está no automático por causa dessa conjuntura social, né? Então, assim, a gente entra no automático, a vida tá no automático e passa. Na hora que a gente vai ver, a gente já tá com o transtorno depressivo e aí a gente tem que correr. Então, se a gente não se perceber, sabe, ter o tempo mesmo pra gente... O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo na minha vida? Onde que minha vida tá me levando? Eu tô levando a minha vida? Então, se olhar é fundamental. E isso falta para nós. E aí, quando nós estamos cortando, né, os pulsos, ou se não está chegando em um outro tipo de transtorno, por exemplo, um transtorno borderline, né, que aí tem essa descortada, a questão das emoções, aí uma desorganização emocional, na verdade, começou muito lá atrás. Por quê? Por causa da ansiedade. E eu falo para meus pacientes, a ansiedade é a mãe de todas as doenças, adoecimentos psicológicos. A ansiedade. Nossa, é um mal do século, né? Se a gente for... A ansiedade, ela é progressiva, né? Que te leva ao desencadeamento de outras doenças e outros transtornos. Ela é acumulativa. Não é porque, eu descansei um dia, já tá bom. Não é assim. Não é assim. Para quem passou por essa questão da depressão, nossa, você precisa de dias, meses ou até anos para você conseguir recuperar
a tua forma base, né? A forma psicológica, ok, uma forma psicológica que você esteja bem. É isso que você falou, que a gente tá, né, acelerado, a gente faz as coisas, é porque a gente tem uma rotina também, né? E a gente tem um quê de se sentir completo se a gente tiver atividades para fazer, se a gente tiver com o que se ocupar, só que isso sobrecarrega, né? E eu me recordo de quando você entrou nesse quadro depressivo e você, quando eu falava com você, né, como eu já disse que a gente é amiga, a gente tem amizade, você sempre estava lotada de coisa, lotada de sonhos. Eu lembro que você falava sobre viagem, que você ia embora, que você tinha... E você tinha um relacionamento nessa época, né? Você era casada e você fazia planos, né? E planos e sonhos e você não parava. Você também, além de pedagoga e musicista, é manicure, né? Tem as suas aulas particulares, é maquiadora. Então, eu vi, né, através desse exemplo, dessa colocação sua, que a Fabiana, ela passou por tudo isso. Ela vivia a vida assim, ó, acelerada, não tinha tempo para parar. E aí, quando você desacelera, o baque vem. Tipo, você vê que você não estava bem o tempo todo, que foi onde despercebeu. Porque de tudo que você falou, você se relacionou mais com o corpo. E o corpo sente, né? Não é à toa que tem a frase, mente sã, corpo são. Então, o corpo vai te dando sinais. Entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho de como você percebeu, onde você procurou ajuda, como foi que aconteceu, se você estivesse sentindo bem, para poder falar isso, né? Então, como você mesmo disse, né, eu tive um fim de um relacionamento, né, e é aquilo que o Tadeu falou, né, a ansiedade, ela é progressiva. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu sempre fui, na verdade, uma criança ansiosa. Né? Então, eu queria as coisas para ontem, e quando eu queria as coisas para ontem, ao mesmo tempo, o que eu poderia fazer para aquilo chegar mais rápido, beleza, mas o que eu não conseguia fazer, eu sofria. Então, eu sofria porque eu não conseguia fazer aquilo ser um pouco mais rápido, eu não conseguia ter aquilo mais rápido, né, da maneira que eu queria. Então, tipo assim, eu sofria, eu sentia angústia, nunca fui uma criança chorona. Né, eu sou, né, tenho minha personalidade, eu não sou muito de chorar, então eu sentia angústia, e aquela angústia ficava. E eu me lembro também de não contar para as pessoas, não contar para o meu pai, porque tem criança que fala, né, tem né, adolescente que fala, que conversa. Então eu não conversava, não falava, eu ficava na minha. Então eu conseguia me expressar de outra forma, por exemplo, fazendo piadas. Das próprias, sabe, minhas próprias tragédias, né? Então, tudo virava... Hoje é meme, né? É meme. Então, tudo virava riso, né? Então, eu sempre trazia aquilo como chacota. Tanto é que quando terminei o fim do meu relacionamento, eu sempre virei chacota, porque eu mesmo fazia chacota de mim mesmo. É que a maneira dela gritar é sorrindo. Exato. Você percebeu que até por trás de um sorriso tem um grito desesperador, e se a gente não estiver observando, atento a isso, passa despercebido. Eu gritava sorrindo porque eu não conseguia falar. Então, eu tirava sarro de mim mesmo, e aquilo conseguia ficar um pouco mais leve. Aquilo ficava um pouco mais leve, né? Porque eu conseguia pôr pra fora de alguma forma, e ainda as pessoas riam, eu ria também do assunto. Então, às vezes ficava um pouco mais leve. E ficava. Isso parece vamos dizer assim, uma atenuação do sintoma, né? Exato. Então, assim, vamos tentar... Eu vou ter essa forma mais escarnecedora, mais satirizadora, né, gente, falando da psicologia. Pra quê? Pra tentar... vai ficar tudo bem, vai passar, né? E a gente tem que tomar... Isso é um dos sinais que precisamos olhar para as pessoas. A pessoa que... Nossa, ela não era de costume dela ficar fazendo muitas piadas, se apresentar muito bem. Nossa, eu tô maravilhoso. Ok. Opa, presta atenção nisso. Será que isso daí ela não tá em um processo de negação do teu próprio estado, né? A gente vai em mecanismos de defesa, né? No curso de psicologia, nós vemos esses tipos de mecanismos de defesa. Não, gente, não é comum, na verdade. Quantos youtubers não chegam, colocam a sua vida em risco porque, eu tô em sofrimento, ou se não mesmo, terminam a sua vida, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, de repente, nossa, aconteceu.
É porque a rede social é uma vitrine, né? É uma... Eles mostram ali o que eles querem que as pessoas saibam, ou até mesmo como eles queriam estar se sentindo. E na realidade, por trás daquilo, não é isso que tá passando. Então, por isso que depois dá aquele boom. E se não tiver alguém perto que vai entender esses sinais, como a Fabiana disse, quando ela tava fazendo piada sobre ela, tinha que ter uma escuta atenta ali. Tá, mas e aí? Como você tá com relação a isso? Tá tudo bem? Notar sinais também que muitas pessoas, antes de cometer o suicídio, elas começam a se despedir, né? Sim. Às vezes ela se despede assim, manda uma mensagem, olha, queria agradecer você por tudo, queria aquilo. Ou então ela se fecha, ou até mesmo tem aquelas pessoas que elas tranquilizam. Você vê que a pessoa tá agitada, tá passando por um sofrimento, nanana, aí de repente a pessoa aparece zen, aparentemente em paz, mas isso pode significar que ela já tomou a decisão de tirar a vida dela. Então ela já está em paz e tranquila, se preparando para aquilo. Então é muito complexo. Não tem como a gente, né, adivinhar, tipo... Por isso que tem que ter os amigos perto. Sim, não deixar de se socializar. Essa questão de se afastar, se fechar, a gente tem que perceber. Isso aqui a Fabiana está se afastando. Opa, Fabiana, Sim. como é que tá, né? Pergunta, gente, isso é muito importante, Perguntar pra pessoa, por que você não tá indo na aula? Por que você não tá indo na academia? Tá tudo bem? Tô te achando você... Isso não é tomar conta da vida dos outros. É você ter zelo pelos outros. Zelo, apreço pela pessoa, preocupação. Vida da pessoa, né? E é aquilo, assim... A gente tem que mostrar valor pela vida, valorizando a vida do a vida do próximo, né? Isso é muito importante, isso tem que acontecer. Que é o que a gente fala de ter o suporte social. Gente, sem suporte social, seja para uma pessoa que está em estado de adoecimento ou não, é fundamental. Sim. Amizade. Gente, a amizade é fundamental para nossa vida, assim, a gente não vai estar bem em vários momentos, mas quando tem um amigo, fala, opa, vou te puxar. Né? Vou fazer sei lá, vamos tomar vamos fazer alguma coisa. Gente, é amigo. Sim. Mas é que tem aquela questão do preconceito que a Fabiana falou no início, Exatamente. né? Você já chegou a ouvir alguma fala assim, isso é falta de Deus? Para quem acredita, né? Para quem crê, tem pessoas que falam que é falta de Deus. Já chegou a ouvir frase desse tipo? Mas é bobagem, isso aí é besteira. Quando você disse sobre o seu relacionamento, as pessoas falam, mas você é uma mulher foda, você é isso, você é aquilo. Tipo, te enaltecendo, mas desvalorizando o seu sentimento, a sua frustração, a sua decepção com aquele fato que ocorreu. A pessoa chega, não, mas você é ótima, você é maravilhosa, ele não te merecia mesmo isso e aquilo. Só que, cara, tá anulando a dor que você tá sentindo, de certa forma. Entende? De certa forma, tá anulando tudo isso que você tá sentindo. Então, eu queria que você falasse se houve esse tipo de fala em frases, quando você passou por isso, que te fez se fechar mais, ou que você falou, olha, vai ser eu por mim. Se eu não tomar uma providência, se eu não levantar, se eu não encarar, eu vou me perder. Porque, afinal, você tem só você. Sem você, não tem você. Entendeu? Então, teve algumas falas que te fechou mais, ou que te fez se abrir e falar, não, vai ter que ser eu por mim mesmo. Sim, eu falo que o preconceito ele vai suicidar muito mais pessoas. Porque já começa aí, né? Quando você fala sobre esse tema, as pessoas já ficam meio assim. Então, o preconceito das pessoas perguntar, por exemplo, você já teve pensamento suicida? Me responda. Eu? Não. Já tive assim, não, todo mundo eu acho que já pensou, e se eu me matar, Você já teve pensamento suicida? Nossa, tem dia que eu não queria nem existir. Não. Dormir e não acordar mais eu já tive. E se eu dormir e não acordar mais? Exato. Sabe? Aí, eu pergunto pra você, mas aí eu vou lá e você me responde. Sim, aí eu falo, nossa, credo. Não fala isso, vai dar classe de vida. Exatamente. Nossa, bate na madeira. Sim. As pessoas bloqueiam esse tipo de sentimento que é natural. Então ali eu já sei que você é uma pessoa que eu não posso me abrir, que eu não posso falar, que eu não tenho como pedir ajuda. Faz sentido. Inclusive, a pessoa que está com essa depressiva, ela se sente mal por passar isso Exato. pro outro. Tipo, você está sendo incômodo. Aí vem aquilo na família, por exemplo, porque, assim, cada um tem a sua criação.
As famílias tradicionais, né? Cada um, né? Antigamente não existia, né? Tantos problemas com ansiedade, às vezes existiam, né? Mas A gente não tinha tanta informação exato, sobre. e as pessoas caracterizavam com até outros problemas, né? Tomava uma erva, um chá, tomava uma coisa mais natural e aquilo, né? Enfim, passava. Então as pessoas não tinham, mas hoje, né, essa questão da rede social, essa questão esse boing de coisas que a gente tem, né, no nosso dia a dia, essa corrida maluca que eu falo, que é sobre status, sobre você ter, sobre você adquirir, sobre você viajar, conhecer. Então, todo mundo tá na corrida ali. Todo Tem mundo alguém do quer ser lado. o tal, todo mundo quer. Então, se torna uma corrida. E aí, você entra na rede social, todo mundo bonito, todo mundo viajando, todo mundo fazendo 3 faculdades, todo mundo na pós, no mestrado, e aí você entra naquela corrida que você também, nossa, eu não posso ficar para trás, eu não posso, né, eu tenho que ir e tal. E aí você entra naquilo. E aí, quando você vê que você não está conseguindo, você vem aquela frustração. E aí você se perde no caminho. E aquilo vem inúmeras coisas. Aí, por exemplo, um relacionamento, um término de um relacionamento, né? Querendo ou não, um luto também. Sim, É uma perda, né? É uma perda do seu ponto de partida de sonhos, de realizações, de conquistas. Então, é isso. As pessoas têm umas falas tão assim que... ai, nossa, mas ele era péssimo. Depois você arruma outro. Não é questão de arrumar outra pessoa, né, que vai melhorar ali você, ou, nossa, creda, ai, vai pra igreja, vai orar. Nossa, gente, eu falo assim que o Setembro Amarelo e ainda a propaganda inicial, né, o tema inicial, você não está sozinho. A gente sabe que tem a família, que tem os amigos, né, e eu falo que a propaganda, ela está direcionada à pessoa errada. Porque eu falo que ele fala assim, você não está sozinho. Peça ajuda. Você que está passando por um problema, você não vai pedir ajuda. Porque você não já está passando por aquilo tudo. E aí é mais difícil você pedir ajuda para alguém e você não vai conseguir, porque realmente você não está conseguindo tirar aquele pensamento da sua cabeça quando mais pedir ajuda para alguém. Então, seria mais, eu acho que a propaganda não para a pessoa, porque a propaganda, peça ajuda, ligue para alguém, ligue 0800, não sei o que lá, enfim. Tudo para a pessoa que está passando por aquele momento, pedir ajuda, fazer aquilo, a pessoa se movimentar. Quando a pessoa não está conseguindo. A pessoa, no caso, espera ser notada. Ela quer ser notada, ela quer... A propaganda deveria, em vez de pedir ajuda, eu acho que deveria, assim, ser, perceba uma pessoa, ouça alguém, né? Porque você está ali e é como se realmente você estivesse gritando ali num quarto, num salão enorme e tivesse lotado de gente. E ninguém te ouvir. E ninguém consegue te ouvir. Ninguém, assim. E eu percebia que eu sentia, que eu gritava, que eu estava gritando. E ninguém conseguia me ouvir. E às vezes tinha algumas pessoas que eu até tentava falar, mas assim, era ensurdecedor, sabe? O barulho que eu sentia dentro de mim, e era um barulho constante e alto. E ninguém conseguia ouvir. E às vezes eu falo, você tá escutando? Aí a pessoa, não. É que na realidade as pessoas nem se importam. É igual esse tudo bem. Bom dia, tudo bem? O tudo bem. A pessoa nem tá interessada em saber se você tá bem. É uma coisa mais pra... Você é a educação. E visto que você, né, passou por tudo isso, como que você saiu desse quadro depressivo, desse tipo de pensamento? O que aconteceu que te fez te libertar disso? Na verdade, meu problema agravou muito mais, né? Eu entrei nesse quadro depressivo e aquilo, como eu disse no primeiro momento que a gente estava aqui, a dor foi física, né? Começa o físico. Então, meu corpo ele começou a responder bem mal, né? Então, eu comecei a sentir muitas dores,
Por exemplo, eu sentia muita dor de cabeça. Então, comecei com muita dor de cabeça, muita tensão muscular nos ombros. E aquilo, dor de cabeça, eu vou tomar uma Neosaldina. Tinha dias que eu tomava 3, 4 Neosaldinas por dia. E aí, começou a aumentar, e a dor não passava. Aí, doía os ombros, então vou tomar uma Dorflex, alguma coisa. E eu sabia que aquela dor não estava só no meu corpo. E tinha dia que eu chorava, porque a dor... Eu sabia que eu estava tomando remédio para o corpo, mas não ia melhorar. Melhorava ali por horas, mas não ia resolver. E aquela dor começou a ser física e começou a ultrapassar o limite, até que, né, desencadeou num AVC. Eu tive um AVC, que é um acidente vascular. Meu foi isquêmico. E então as coisas se agravaram bem mais devido a esse quadro. Mas, como que eu saí? Por inúmeras fisioterapias, né? Aí tive que voltar, fazer tudo de novo, andar, me movimentar. Aí, quando comecei a andar, fui para natação e comecei a fazer terapia, medicamentos. Tem muitas pessoas que também têm preconceito com medicamento, né? Isso daí também é difícil, porque é isso. As pessoas não tomam remédio porque acham que a dor é só mental. E para mental você não tem remédio. Mas é isso que muitas pessoas não entendem. Que a dor é física. Que vai para o nosso corpo, que dói a nossa pele, que dói as nossas juntas, que dói as articulações. Então, enquanto que as pessoas têm esse tabu, que a dor não é física, porque a dor da alma, ela é física também. Não é o corpo. Então, você está tomando remédio, não é para a tua alma, é para o teu corpo. E aquilo vai chegar na alma. Né? E o tratamento, ele é importantíssimo. Então, eu acho que deveria todas as pessoas aceitar o tratamento. É difícil você aceitar, porque é uma aceitação que você não quer falar assim, eu tô doente mental. Tô tomando remédio. Eu tô depressiva. Ninguém quer falar que tá depressivo. Não é legal. A qual eu tô numa sociedade que você tem que produzir, você tem que ser isso, aquilo. Eu vou passar como fraco, como frágil. Passa como isso. Aí eu não vou. Eu não vou ficar dependente de remédio. E às vezes as pessoas, assim, eu falo até pela minha família, né? Porque minha família também, né, é um pouco tradicional, né? Então, às vezes, por exemplo, minha mãe, ela falava, nossa, tem que parar de tomar esses remédios. Às vezes, mas minha mãe, né, eu sempre falo, com todo o cuidado dela, né, ela queria o melhor para mim, o melhor ela achava que era parar. Né? Aí eu falava assim, mãe, eu tô doente. Você aceitou aquilo. Eu aceitei que eu estava doente, então eu precisei falar para ela, mãe, eu estou doente, eu vou tomar o remédio enquanto eu tiver dor, enquanto que eu estiver em tratamento. Eu não tenho que parar de tomar. Porque, às vezes é isso, as pessoas acham, vai buscar Deus, vai orar, vai resolver. Não. Pode tentar tudo quanto é tipo de reação. Exato. Não adianta. E você precisa tomar o remédio, né? Só isso. Porque você precisa aceitar que realmente existem os médicos, né? Os médicos são ótimos e eu acho que Deus também colocou os médicos. Mas você precisa tomar seu remédio, porque talvez realmente o médico vai te iluminar, dar o remédio certo, porque tem muito disso também, né? E aí ele vai resolver o seu problema. Então, comigo foi com tratamento, terapia e medicação, né? E muitos amigos. E a minha família. Pode ver que você defendeu a situação do remédio, que eu achei muito interessante também. Você tá vendo que não tem jeito mesmo. Medicamento. Só que aí teve um querer também da sua parte. Você falou que você foi pra natação, teve seus amigos, então você não se isolou. Você, além da medicação, não ficou esperando o efeito de melhora surgir apenas do medicamento. Você caminhou junto com ele. Foi uma junção. Eu estou me medicando sim, mas você sabe que se você se medicar e ficar só em casa, aquilo não vai resolver nada. Se trancar, não vai resolver nada. Você precisa ter força de vontade para sair, se socializar, fazer as atividades, a terapia, e assim ir se inserindo novamente no mundo, no cotidiano ali das pessoas, certo? Eu acho que é importante ter esses momentos que nós estamos fazendo agora de socializar esse tipo de assunto, né? De conscientizar as pessoas que
realmente, não é só o remédio. Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, falar o seguinte, olha, não é fácil passar, não adianta a gente também passar pano, né, fazer um like, não, vai estar tudo certo. Opa, calma aí, você tem que ter vontade, você tem que aceitar, você tem que buscar também meios de você melhorar, você vai ter que tomar o remédio, se for o caso, vai ter que tomar, fazer o tratamento certinho, buscar terapia e outras coisas também que for, né, necessárias. Então, assim, pessoal, para quem está nessa situação, entenda, não é um processo fácil, mas tem saída, tem possibilidade de melhora, sim. Exige esforços da própria pessoa, profissional comprometido, e dos amigos, da família, ter um quê? Uma paciência, amor, compreensão, legitimação. Porque algumas vezes também a gente pega pessoas que ficam, não, sabe como falou? Sai dessa, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem, esperamos que sim. Mas legitima a dor do outro. Quem está nesse estado quer se sentir legitimado. O que é legitimado? Não, eu não sinto a sua dor, mas eu sei que não deve estar sendo fácil. Então vem cá. Você quer que eu só te ouço? Você quer que eu fique segurando a tua mão? Sim. Maravilha. Porque também a gente pega umas pessoas e fala, tá vendo? Você tá assim porque você fez isso, porque você fez aquilo. Gente, não façam isso. Para quem tá nos escutando, não façam isso, porque senão você piora o estado da pessoa. Segura a mão dela. Vai com ela no médico. Acompanha ela até a sala da terapia. Gente, são coisas pequenas que fazem a diferença total. Então, não é fácil. Principalmente Isso é falta de Deus. É. Porque você é bonita, Eu ia você falar vai dessa conseguir. questão. Porque isso é falta de Deus. Gente, todo momento que eu passei por tudo isso, Deus estava comigo. Ó, é o que eu te falo. Essa questão, né, que a religião hoje em dia ela divide muitas pessoas, né? Os líderes religiosos, eles têm uma crença que defende aquilo e ao invés de unir, não, eles separam, dividem. E uma coisa que eu queria falar, inclusive, para os líderes religiosos, para quem tem uma crença que acredita em Deus, falta de Deus. Falta de Deus, então Deus não está existindo? Deus não existe? Deus está em falta? Não é falta de Deus. Deus está ali o tempo inteiro. É que às vezes a pessoa passou por tantas situações difíceis que minguou a fé e a esperança em Deus. Mas não é a falta de Deus. É a pessoa que não está bem, que perdeu as esperanças e precisa de uma chama, de uma brasa, de um fogo aceso para voltar a se acender e buscar a Deus. Porque Deus está ali o tempo inteiro. É a gente que tem que se aproximar. Entendeu? Então, não é falta de Deus. Tem que parar com esse tipo de fala e esse tipo de preconceito relacionado aos sentimentos da outra pessoa. Eu vou fazer uma pergunta, que tipo assim, eu sou muito contra, assim, eu não que eu sou contra. Eu não me dou muito bem com igreja, tanto quanto na parte de católica ou evangélica, eu não me dou muito bem com igreja. Porém, você chegou num ponto importante aí que eu acho que a igreja ela pode ter um papel muito legal na luta contra a depressão, que no caso, vamos supor, a igreja, principalmente a evangélica, e eu acho que por isso que ela está crescendo tanto assim, que a igreja evangélica, você chega lá, tem a banda da igreja, aí tem o demônio rodopiando lá, e o pastor tirando. Então, tipo assim, é uma vitrine. E tem retiro de jovens, Sim. Tem acampamento da igreja. Será que a igreja, se ela, tipo assim, pelo amor de Deus, não estou falando para deixar Deus de lado, mas a igreja, se ela deixar um pouco a parte religiosa de lado e ter mais ações dentro da igreja, como, que nem aqui tem o pastor Gideone, tem a parte do Espirival, que é uma festa, né, da igreja que não tem álcool e tal. Será que as ações dentro da igreja, como retiro, ações assim em conjunto. Ações sociais, né? Ações sociais, elas vão ajudar, será, mais a pessoa que está com depressão? E ela pode ser a cura para uma depressão? Posso responder? Depois eu falo outro aspecto, então. Ele falou uma coisa super interessante que realmente aconteceu comigo. Porque, igual, eu falo que antes de tudo isso, né, sim, a resposta é sim, ajuda. E não precisa nem ser uma festa, um evento, mas eu falo que precisa ser somente um olhar acolhedor.
Sim. Porque você entra na igreja, as pessoas já te olham assim. Nossa, aquela ali, ai, aquela moça ali, ai, aquela moça, nossa, ela trabalha não sei na onde, nossa, mas ela é amigada daquele cara. Mas ela é, nossa, ela brigou com a minha amiga, que ela é inimiga daquela minha amiga lá. Ela arrancou o cabelo, sabe? Umas coisas Contando assim. os pecados da pessoa. Exato. Então, tipo assim, você entra, porque é um desfile de moda, né? É uma coisa também na igreja, né? Então, eu acho que as pessoas, é do ser humano, né? A gente é muito falho e você julga. Então, o julgamento, o olhar de julgamento, eu acho que é o pior deles dentro da igreja. Então, se as pessoas não precisa nem de um evento, de uma festa para as pessoas, né, ter essa questão dessa acolhida. Precisa só você não julgar. É tão simples você olhar para alguém e não julgar. Você não ter esse olhar de julgamento. Ó, Então, é isso que acontece. Eu me lembro, por exemplo, de umas dos meus pensamentos, né, e das minhas ações. Eu tive um dia que eu falei, era um domingo, eu falei, hoje eu vou fazer isso. E aí antes, tinha chegado uma mensagem de uma amiga minha, e ela falou assim, Fá, vamos na igreja hoje? E ela vivia me torrando a paciência, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Né, a minha amiga, super gente boa, eu falei, não, vou ir, né? Vou ir. Tá, eu vou. Ela, você vai hoje a culto dos jovens. Eu falei assim, tá, né, vou, né? Enfim. Beleza, aí me lembro de ter feito isso, né? Falei assim, vou na igreja e depois da igreja eu vou pegar o carro e eu vou sair. Não tenho mais, olha, hoje pra mim cheguei no meu estopim. E isso tranquilamente, viu? Não é chorando, não é fazendo aquele regaço, não. E não é também, não liguei para minha mãe, não liguei para minhas irmãs, para ninguém. Falou assim, hoje eu vou me matar. Não. já tinha decidido dentro de você. Dentro de mim. Eu estava muito bem, assim como eu tô com vocês agora. E assim eu fiz. Aí tomei banho. Tomei banho ainda. Morrer cheirosa, né? Exato. Coloquei, né, minha roupa. Me lembro que eu escolhi a dedo a camisa, né? Uma camisa de botão, de umas florzinhas que tinha, que era branca, porque eu usava sempre aquela camisa. Então eu sabia que se acontecesse alguma coisa, alguém ia, né? Saber que era você por conta da camisa. Exato. E coloquei minha corrente, que tinha o símbolo da música, que eu gosto muito. E um pingente de Jesus também. Me lembro de ter colocado os documentos assim em cima da mesa, alinhados, e colocado as contas que tinha para pagar. E eu fui para a igreja. Desculpa, gente. Aí eu fui para a igreja, né? Não tava aquele avivamento e tal. E aí começou as pregações, né? Aí foi uma moça pregar, né? Uma pregadora da igreja, super maravilhosa também, que eu falo que, nossa, foi uma das pessoas que eu acho que me salvou também. Aliás, eu acho que foi Jesus que me salvou, só usou ela. Aí, cheguei na igreja, e aí começou a pregação. E eu tava, assim, totalmente, assim, certa do que eu ia fazer e do que eu tava sentindo. E começou a pregação. E ela falou ela leu sobre a carta de Paulo a Timóteo, né? Que quando Paulo estava preso, ele escreveu várias cartas. Né, e Timóteo, ele era um servo de Deus, né? E ele era muito obediente. E ele fazia muitas ações. Inclusive, ele ensinava muitas pessoas, né? Ele pregava o evangelho e ele era músico também. E aí, Timóteo estava muito deprimido porque ele já não encontrava sentido para viver. Né? E Paulo escreveu, mesmo preso, né? No fim da sua vida, né? Escreveu uma carta a Timóteo. Timóteo, deixe vir à tona os seus dons. Né? Timóteo, deixe vir à tona os seus dons. Exerça os seus dons.
o que você tem. E ela falava, né, que muitas pessoas estavam ali e que tinha deixado de fazer aquilo que Deus tinha dado para exercer, né, para fazer. Tem muitas pessoas que tinham dons ali que não exerciam, porque tinha deixado por algum motivo, né, e aquilo ali tocou meu coração. E eu assim, me doeu muito, porque eu falei assim que foi um encontro que eu tive ali com Jesus. E ela falou, tem muitas pessoas que dão o dom da música e não tocam mais. Deus te deu esse dom para você tocar. E por que está acontecendo com você que você não toca mais? E aquilo eu sabia que era para mim, porque ela falou, faltou falar o meu nome. E eu não a conhecia, eu nunca tinha ido naquela igreja. E ela falou, levanta a mão. E eu levantei. Na hora que eu levantei, a mão parecia que, tipo, que alguém tinha me puxado pra cima. Foi automático. Assim, alguém me viu. E, assim, foi na igreja. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer, igual a pergunta dele, né? E aconteceu. E se não tivesse acontecido comigo, eu também não ia acreditar. Né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu fui tocado. Realmente, eu acho que Jesus, ele falou comigo naquela noite. E eu saí dali e eu voltei para casa. Minha amizade foi... É muito importante. Você é uma pessoa muito especial. Eu sempre falo pra você que você é irmã, que eu não tive, que eu só tenho irmão homem. Isso é muito importante pra mim. Eu te amo. Eu sinto muito. Desculpa, gente. Não consegui. Mas isso é algo louvável, honrável, De coragem. corajoso, né? Porque assim, gente, para quem não está bem, procurar alguma coisa diferente é um esforço orgânico. Então, assim, né? Independente da sua crença religiosa, eu acho que é importante nós. Vou falar, né? A partir da fala de vocês. Se vocês terem internalizado Deus, no caso, eu acho que isso é muito interessante para a nossa própria saúde mental. Você segurar em algo que vai além de você próprio. Sim. Isso faz total Se apoiar numa diferença força maior. na vida da pessoa. Pode ser em Deus, pode ser numa entidade, pode ser no orixá. Pode ser numa planta. Pode ser Que numa seja em qualquer planta, coisa. Que seja em qualquer coisa. Que Recupere as esperanças. recupere a esperança e que seja além de você. Que vá para além de você. Uma força né? maior. Uma força maior. E é aí que a gente chega no ponto fundamental da questão do enfrentamento da depressão ou de qualquer outro adoecimento psicológico, né? Quando eu consigo sair de mim, o sair de mim por exemplo, estou me segurando a Deus, estou me segurando a Jesus, o que for. Você está fazendo um ato de coragem de sair de si próprio, ou seja, você está saindo daquela coisa egoísta sua, Se humilhando, né? está buscando a humildade de se ligar a outra coisa, qualquer que seja ela. Então, Confiar, né? o confiar, então, assim, isso é uma das coisas que ajuda a superar a depressão. É você se segurar em algo maior, em algo outro. Ou se não, vamos lá, pensar, né? Não tenho religião. Opa, mas eu vou continuar firme e forte, eu vou ficar feliz, por quê? Porque eu tenho minha mãe. Sim. Eu tenho meu pai. Tem pessoas que não não é fácil, porque isso se torna, algumas vezes pode se tornar um peso, mas também pode se tornar o quê? Uma fonte de vida para você De continuar. revigoramento. Então, falando em dom, né, como ela falou, gente, eu falo isso para todo mundo, seja em set, clínico, terapêutico, assim, se você não tá bem, quer tentar fazer uma coisa? Vai fazer uma obra de caridade, vai fazer alguma coisa pelo outro, mas de coração, não vai fazer pra tirar foto, né, sei lá, tô dando uma cesta baixa, não, pelo amor de Deus, não é isso, né, mas assim, vai fazer algo pelo outro. Quando você consegue fazer o outro bem, feliz, de verdade, gente, parece que brota uma força aqui, algumas pessoas, sei lá, você tá preenchido pelo espírito, como algumas pessoas falam, né? Isso é fundamental. A Bia falou de Jesus.
E isso tem um texto bíblico, eu não vou me recordar aqui qual é, mas onde Jesus fala que há mais felicidade em dar do que em receber. Né? E seguindo essa linha de raciocínio, que hoje em dia essa questão da fé e da crença é o que move as pessoas, né? Então, baseado nisso, na Bíblia dos cristãos, Jesus fala que há mais graça e felicidade em dar do que em receber. Então, quando você faz pelo outro uma obra de caridade, ou você vai fazer um serviço, uma ação voluntária, você vê que tem pessoas que estão em condições piores. E isso faz com que você para refletir e analisar sobre a sua vida, sobre o que você está passando. E você se sente importante. Sim. Porque eu agarro uma pessoa com adoecimento, com uma pessoa de depressão, é porque algumas vezes você sente, poxa, qual que é o meu lugar no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Né? E se você perceber, poxa, eu tenho um dom. Né? Como você falou, eu tenho um dom e eu posso levar para uma coisa boa para a pessoa. Seja por meio de tocar um instrumento, seja por meio, sei lá, contar piada. Sei lá, Sim. se você tem um dom, coloca esse dom, Use. exerce esse dom, porque, gente, você vai ver se eu tenho um sentido A paz da vai te vida. encontrar. Eu falo assim que o sentido da vida não é... Gente, a gente precisa de dinheiro para viver, a gente quer comprar as coisas, ok. Mas assim, fazer o bem dos outros, conseguir eternizar você nos outros, isso daí é perfeito. Isso é tipo assim, é o must, é o concurso. Zero a vida. Zero a vida. Conseguir fazer alguma coisa, deixei uma sementinha para crescer uma árvore no futuro. Família. Outra coisa também, gente, por exemplo, as pessoas às vezes acham que, tipo assim, igual eu falei de Jesus e tal. Enfim, aquele dia eu voltei pra casa e minha família ficou muito feliz, agraciada por eu ter, né, recebido aquela palavra naquele momento. Então foi muito importante. Beleza, então agora você é Jesus. Tá, isso foi em julho. Agosto, dia 14 de agosto, eu tive um AVC. Ué, mas você não era de Jesus? Então, acreditar em algo que vai te melhorar, que vai te ajudar, que vai ser o seu ponto ali de força para você se reerguer, não te isenta Sim. Sim. daquilo que você tem que passar. Mas olha, eu Não também. me isentou do meu remédio, não me isentou do AVC. Eu passei um processo muito difícil depois do AVC. Processo de recuperação, processo de dor, muita dor. E, de fato, eu me agarrei depois a Jesus. Mas por alguns momentos eu me perguntava, Jesus, eu te aceitei. Eu ergui a mão. E por que eu tô aqui na cama? Sem poder andar, sem poder fazer as coisas que eu gosto, eu me vinha. E ao mesmo tempo que vinha tudo isso, vinha paz, eu sentia uma paz muito grande. Mas assim, não me poupou de ter acreditado em Jesus, não me poupou dos remédios, não me poupou das dores, não me poupou de não andar, entendeu? Então o processo, as pessoas às vezes confundem, né? As pessoas acham assim que, eu só vou para a igreja, eu vou estar salvo, eu vou me recuperar. Não é só isso. Você precisa fazer ao todo. Você precisa aceitar o tratamento, você precisa se apoiar na sua rede, sim. Você precisa se agarrar a algo que seja da espiritualidade, né? Para você ter sua força ali interior, que é essa força maior que a gente tem dentro da gente. Cada um tem o seu. Então, a gente precisa se fortalecer mais em tudo. Não adianta você só tomar um remédio e não fazer terapia. Não adianta você só fazer a terapia e não ter amigos. Não adianta. Então, é uma rede. Então, você precisa, não te isenta. Acreditar em algo também não te isenta daquilo que você tem que passar. Porque tudo é um processo. E as pessoas têm que entender que o processo é completo, né? Não tem como. É a mesma coisa, tipo uma criança gerada, é um processo. Um mês vai formar o braço, outro mês vai formar a perninha, outro mês vai formar o tronco. Então, é um processo, né? Não adianta você passar pela gravidez toda e você só vir com um braço e uma cabeça. Não vai acontecer isso, né? Então, só que é isso. Essa questão da aceleração desse mundo imediato que nós estamos vivendo, às vezes quebra, né? Da gente entender esses processos. Então, a gente precisa focar, que é um processo. E vai ter que ser sempre assim. E eu me agarrei muito
nas pessoas que acreditavam em mim, porque eu tinha vergonha, na verdade. Eu tinha vergonha com os meus amigos, minha família, tava ali, todo mundo fazendo tudo por mim. Minha mãe escovando os meus dentes, minhas irmãs colocando meu sapato, penteando meu cabelo, eu tinha vergonha de decepcionar eles, porque eu falava assim, todo mundo tá fazendo por mim, todo mundo tá lutando por mim, por que eu não vou lutar por mim? Eu tinha vergonha de desistir, porque tava todo mundo ali. Então, aquilo, eu falava assim, nossa, como que eu posso pensar em dar menos para eles, sendo que eles estão dando tudo para mim? Sendo que eles estão tentando, eles estão lutando para mim viver. E por que eu tenho, como que eu posso pensar em desistir? Então, no fundo, eu tinha vergonha de desistir por eles. Porque eles estavam lutando, eles estavam cansados. Às vezes eu tinha dia que eu olhava no fim do dia, minha mãe cochilando no canto da cadeira, e eu sabia que ela estava exausta, porque era levanta, dá café, dá almoço, põe o chinelo, penteia o cabelo, coloca a roupa, toma, dá os remédios, levanta, a perna tá doendo, a perna dormiu, eu tô com dor, eu não tô bem. Então é o dia inteiro ela ali por mim. Então eu via no final do dia que ela estava exausta e eu tinha vergonha de desistir, olhando para minha mãe. Eu queria completar uma coisa que você falou com relação à fé. Você falou assim, Jesus, depois que eu aceitei Jesus, eu não fui isentada de passar por tudo que eu passei. Só que você recebeu apoio e uma força ativa espiritual para te ajudar a passar. Então, quando a gente pede coragem, ele não vai chegar com um prato na bandeja, coragem para você. Quando você pede força, ele não vai entregar de mão beijada. Ó, nesse suquinho tem força, toma para você ver. Não. Mas ele vai te ajudar a suportar esse processo. Então, de tudo, você falou que você questionava o porquê você estava ali, mas ao mesmo tempo você sentia que uma paz te abraçava. E é nessa questão, sabe? É para você não desistir, porque ele estava ali com você. Tipo, eu não vou te isentar, mas eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar aqui. Para você conseguir passar por tudo isso. E nessa questão que o Bruno falou também, da religião, que a gente foi entrando num assunto e no outro, a religião, ela é simplesmente formada por pessoas que compartilham da mesma fé e da mesma crença, entende? Então, se você é um amigo meu, que você compartilha dos mesmos pensamentos que eu, tem tudo a ver com o meu modo de pensar e agir, vou me agarrar a você. Nossa, esse meu amigo, tipo, ele pensa conforme eu penso, então é isso que faz as pessoas se unir. Mas a gente tem que se fortalecer também, né? Num mundo cheio de desafios, cheio de desavenças, ele chegou a falar, vocês acham que um retiro, uma banda da igreja, alguma coisa... Não é isso, entende? É o acolher na realidade. É o olhar acolhedor. Ter uma escuta atenta, aquela amizade. Porque, na realidade, o Espírito, a força ativa de Deus, ela não se aproxima de briga, de discussão e de coisas ruins. Mas, sim, é um conjunto de amor, harmonia, coisas que dão prazeres à vida. Então, se ali você está tendo um momento harmônico de alegria, de felicidade, então onde tem esses tipos de sentimentos, que é o que Jesus pregou e ensinou na Terra, baseado, né, no livro que é a Bíblia, que é um livro, né, que existe há milhares de anos, então não tem como a gente ignorar esse fato. As pessoas têm crenças diferentes, mas falando, né, desse modo, mas a visão dos cristãos, ele estava presente em momentos de alegria. Em situações difíceis, ele realizava milagres para que aquilo melhorasse. E aí a pessoa saía pulando, feliz, cantando. Então, eu acredito que quando as pessoas se unem para curtir, para se divertir, para ser amigas umas das outras, para se abraçar, ali já está Deus, entendeu? Então, Deus não é uma coisa assim, tá longe de Deus, afastado de Deus. É uma coisa íntima, que vem de dentro para fora. Ela falou uma coisa muito interessante, muito importante também, que a gente chama de resiliência. Sim. A resiliência é algo fundamental para a nossa saúde mental. Por exemplo, eu estou passando por um momento difícil, e resiliência é o quê? Em vez de você ficar se amargurando, você ficar com raiva, aquilo, você fala, opa, eu vou ter que passar, né? Mas vamos tentar passar da melhor forma possível. Sim. Então, assim, resiliência, eu vou aceitar o que está passando comigo, ok. E aí... entra a importância da religião, tá? Religião como um instrumento, uma forma de você se segurar no meio da tempestade, né? Então, assim, pode ser qualquer uma, né? Então, assim, para eu conseguir resiliência, eu vou me segurar aonde? A sua fé.
né? Então, assim, isso é instrumental seu, é instrumental do sujeito. E a gente fala, né, na terapia, por exemplo, opa, vamos buscar o quê? Buscar onde que você, onde você se segura, né, o arrimo, né? Então, assim, como que eu vou buscar resiliência? Buscar na minha fé, no seu caso. Tem gente que vai buscar resiliência onde? Sei lá, vai fazer, academia, né? Enfim, né? Então, fortalecer o sujeito para ele ter resiliência. O que te fortalece, sim, na igreja? Vai na igreja. O que te fortalece, sei lá, na academia? Vá à academia, né? Então, assim, é saber olhar para dentro, né? E, assim, eu como psicólogo, eu como Tadeu, acredito, assim, piamente que exista, assim, uma força maior que a gente e que nos dá força. E que eu penso, então, que para a gente buscar essa força, a gente precisa... silêncio, vou olhar para dentro e vou tentar ir. Então, assim, no silêncio a gente encontra a nossa força. No caso de alguns segmentos religiosos, encontra Jesus. Ótimo, se a tua força é Jesus, segue. Todas as religiões são boas. Todas, todas. O problema é algumas pessoas aí que dão uns desencontros, né? Mas, de uma forma ou de outra, elas fortalecem o sujeito. A pessoa tem que buscar um ambiente que ela se sinta melhor. Isso, e que te faça melhor e que você saia com... que você saia como um sujeito melhor, ou seja, e aí que eu falo, o que é sair como um sujeito melhor? Bom pra mim, bom pro outro. Sim. Bom pra mim, bom pro outro. Se eu tô fazendo bem pra mim, estou fazendo bem pro outro, certo? Okay. Eu vi que durante a sua fala, você, quando falou, você parou e respirou. E eu queria também deixar aqui uma técnica muito importante que eu aprendi há alguns meses atrás, que essa técnica, ela se chama 4-7-8. Como é? Você pode perceber que quando a pessoa ela tá bem agitada, tá eufórica, isso, aquilo, a gente fala, conta até 10, respira. Por quê? Porque a respiração, ela pode te ajudar a acalmar o seu sistema nervoso, reduzindo a ansiedade. Então, eu vou demonstrar essa técnica para vocês. Por que ela se chama 4-7-8? Porque você inspira o ar por 4 segundos, preenchendo os pulmões, segura por 7 e depois você solta ela lentamente por 8 segundos. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. E nesse momento, você tem que estar concentrado. Sabe? Você tem que desacelerar. Então, para não chegar num quadro extremo de depressão profunda, de pensamentos suicidas, a gente já tem que trabalhar a prevenção. Isso tem que ser algo que parte de você, da sua conscientização. Epa, eu tô sentindo isso daqui. Se você já tá vendo que você tá num pensamento, num sentimento errado, você tá muito acelerado, não tem como isso dar certo lá na frente. A tendência é só piorar, só se afundar mais. Então, antes de você, né, você viu o perigo, você já tem que ser uma pessoa prudente. Epa, vou parar aqui agora. E aí você para, respira profundamente, analisa, reflita tudo que você está passando. Você tem que se conhecer. Se tiver dificuldade, pega uma cadernetinha e anota o que você está sentindo. Olha, quando eu senti que acelerou meu coração, que eu entrei com sintoma de ansiedade, eu estava pensando isso. Para ser pontos a trabalhar e buscar ajuda também. E eu queria falar também um pouquinho do Setembro Amarelo. Por que é nesse mês? Eu pesquisei se tinha alguma lógica relacionada a isso ou não do Setembro Amarelo. Por que no mês de setembro, que inclusive é o meu mês, né? Eu amo o mês de setembro. Eu falei, por que no meu mês de setembro, no setembro? Não tem uma lógica específica para isso. Mas o que eu passei a refletir? O que eu pensei? Eu até compartilhei com eles antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Quando é virada de ano, a gente está naquela euforia, naquelas esperanças, com 1 turbilhões de emoções, de pensamentos, de planos. Nossa, esse ano eu vou comprar minha casa nova, esse ano eu vou casar com fulano, esse ano eu vou ter um filho, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano isso e aquilo. E a gente vai se enchendo de planos, sonhos, de esperança. E aí, quando você vê que passou o primeiro semestre do ano e você não concluiu todos aqueles objetivos, tudo aquilo que você pensou que você fosse conquistar nesse novo ano, começa a ser desesperador. Aí você se pega olhando para o lado. Poxa, olha o fulano, já está lá na frente, conseguiu. Olha ciclano, olha, já está tendo.
nossa, eles estão vivendo tudo que eu queria viver e eu não estou conseguindo, por quê? Tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não sou digno? Será? E esses pensamentos acelerados vai formando uma neve, vai fazendo na sua cabeça, que quando você vê, você já está no fundo do poço. Entende? Então, a gente tem que parar, se conscientizar com relação a isso, fazer metas e planos que são alcançáveis, nada além da sua alçada, que você sabe que você quer um sonho. Tipo, eu tenho um sonho de ir na Lua. Eu vou na Lua? Não vou, mas esse sonho me motiva. A gente tem que ter objetivos, coisas alcançáveis. Que, não, eu estou pensando aqui que eu vou comprar isso, mas o que eu vou fazer para mim conseguir comprar isso? Tem um percurso todo. Entendeu? A gente planeja um monte de coisa boa, mas às vezes no percurso isso aí não acontece. Então, eu queria deixar essa dica, essa técnica para vocês e desacelerar. Tem alguma coisa que você quer falar para o pessoal que está nos assistindo? Alguma frase motivacional ou algum pensamento que você tem? Primeiro eu vou dar espaço a fala para você, depois para o Tadeu, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Olha, eu acho que a única palavra que eu tenho para falar, diante de tudo, é que as pessoas precisam descansar. O descanso, eu falo que ele é necessário e ele é para todos. Porque se você não aprende a descansar, você vai se sobrecarregando, você vai pegando coisas que não é sua para fazer, você vai se sobrecarregando. Então, o descanso, tem gente que acha, eu vou deitar ali, igual como o Tadeu falou, 1 hora, um dia, um feriado. Não vai resolver. O descanso tem que ser da alma. O descanso você precisa deitar, colocar sua mente em pausa ali e deixar todos os seus pensamentos irem, abrir a mente e voltar tranquilamente. Todo mundo tem que fazer isso. Se você tá bem, você faz. Se você não tá bem, você precisa também fazer. Sim. Porque o cansaço da alma... Ele te esgota, né? Ele traz esse esgotamento emocional que depois o corpo não consegue suportar. Até chegar ao limite. Então, se eu pudesse dizer para todas as pessoas, descansem. O descanso, ele é para todos. Sim. E eu, pensando aqui, né, o que eu posso deixar aqui, né? Primeiramente, gente, eu adorei esse bolo. É o brownie. É maravilhoso. Nossa, eu fui comendo aqui, a gente tem que manter a ponta, né? Mas assim, nossa, a Bia tocando num ponto tão delicado, enquanto eu tava aqui, ó, até engoli pra poder até engoli, eu falei, meu Deus, eu enchendo a barriga. Eu vou falar. Quero falar outra coisa. Vocês são péssimos. Tá muito gostoso, tô sentindo uma serotonina pra ficar mais calmo, sim, tá? Né? 478. Vamos lá. Pessoal, então, né, aproveitando, o que vocês estiverem sentindo, se estiver ansioso, muito acelerado, tô com dificuldade para dormir, eu tô sentindo coisas no corpo, como que a Fabiana muito bem colocou aqui, né? Dá um tempinho para você, pensa, fala, opa, o que está acontecendo? Para, sabe? Dá um tempo para si mesmo, para se olhar, para observar. E aí, se está vendo que não está dando conta de organizar a própria cabeça, procura um apoio profissional. Procura, eu não consigo procurar um apoio profissional agora. Procura alguém de confiança para você conversar. Né? Olha, não estou me sentindo bem, é isso, aquilo, outro. Conversa, fala. E também, para deixar claro, que depressão não é frescura, não é falta de capitão lote, coisa que eu já ouvi também, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Né? Saúde mental é uma coisa séria. Só quem tem depressão sabe o que é ter depressão, sabe a dor que é assim, indescritível. Então, assim, não pense que é frescura, não é frescura, e procure sempre um apoio, primeiro do profissional, claro, e também de um amigo, de alguém. Procura também alguma comunidade que te apoie, que te dê suporte. Isso é fundamental. E também deixo aqui minha gratidão. Né, eu que agradeço. Né, gostei muito aqui desse nosso bate-papo.
E também quero falar que a abordagem do Tadeu, vocês podem me pedir também, quem gostou do Tadeu, o contato dele eu passo para vocês, é uma abordagem histórico-cultural. Então, ele vai buscar entender, junto com você, o porquê você está tendo esse sentimento, por que você está tendo esse comportamento. Então, acredito que vai ser de grande ajuda, tá? Eu tenho mais 2 parceiros para falar aqui, que presentearam vocês, né? O Tadeu foi presenteado pela Cláudia Del Vecchio, tá? A Cláudia te ofereceu ou uma lavagem de carro ou até mesmo uma troca de óleo. Aí você fica à vontade para escolher, né? E a Fabiana ganhou também do estúdio Leandro Borges uma escova e uma hidratação do Péricles Miranda. Então é isso, eu sou muito grata por vocês terem disponibilizado um tempinho vindo aqui. Parabéns, Fabiana, pela coragem também de expor as suas fraquezas, porque na realidade a gente expõe fraquezas, mas também nos fortalece, né? Isso deixa a gente mais forte a cada dia. E também o meu professor, Tadeu, psicólogo, também social, que veio aqui e disponibilizou seu tempo. Sou muito grata, tá? Pelo apoio e a companhia de vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser deixar um comentário, vocês já sabem o que fazer. Um beijo, muito obrigada. Até o próximo Pode Crer.